Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Eu convido vocês a seguirem a gente lá no Instagram e também no nosso canal no YouTube. E essa aula, pessoal, nós vamos tratar de um conteúdo da parte geral correlacionado com conteúdos da parte especial. A gente vai tratar do crime impossível, que é uma matéria que está lá no artigo 17 do Código Penal, relacionando com dois crimes patrimoniais, que é o furto e o roubo, tá? O crime impossível, que está lá no artigo 17 do Código Penal, ele também é conhecido como tentativa ineficaz ou tentativa inidônea. Por quê? Porque por mais que o agente inicie os atos executórios de um determinado tipo penal, ele não vai conseguir executar todos os elementos do tipo, ele não vai conseguir efetuar a consumação, tá? Por razões alheias à sua vontade? Sim. A questão é que razões alheias à sua vontade são essas, que vão tornar a consumação impossível. E essas razões são, ou é a absoluta ineficácia do meio que ele empregou para consumar, ou é a absoluta impropriedade do objeto material do crime que ele está tentando executar, ok? Isso vai levar a uma isenção de pena, isso vai levar a uma situação de impunibilidade, ele não vai ter aplicação da sua pena, ok? Da pena do crime que ele estava tentando executar. Nós vamos verificar essa situação dentro dos crimes de furto e roubo, tá? De forma a tentar verificar se a situação problema que a gente está tentando verificar e estudar vai ser uma situação em que a gente vai aplicar o crime impossível ou se a gente vai aplicar uma situação de tentativa, ok? Então, a gente vai começar a verificar isso no crime de furto, tá? Nós vamos trabalhar com uma situação problema para saber se nessa situação problema é tentativa ou é crime impossível, tá? E por que a gente está trabalhando assim? Porque são situações que aparecem muito em tribunais, aparecem muito em decisões judiciais. São situações, problemas que vão parar na justiça e que lá na justiça a jurisprudência, tá? O sistema de justiça criminal vai ter que decidir: é crime impossível ou é tentativa, tá? Então vou trazer a situação problema para vocês, para que a gente decida se isso é tentativa ou se isso é crime impossível. Então a situação problema é a seguinte: o sujeito ativo, vamos pegar uma situação de via pública, ele introduz a mão no bolso da vítima, pode ser no casaco, na calça, na bolsa, na mochila, e ele introduz a mão com a intenção de subtrair coisa alheia móvel, tá? E uma de duas, ele não consegue subtrair porque a vítima não trazia consigo algum objeto para a subtração, alguma coisa patrimonial para a subtração, alguma coisa alheia móvel patrimonial para a subtração, ou se trazia, não trazia naquele bolso onde o sujeito colocou a mão, ou trazia em outro bolso, trazia dentro da mochila e não no bolso onde ele introduziu a mão, ou trazia na bolsa e não no bolso onde ele colocou a mão. Ou seja, se o objeto estava com a vítima, mas ele não conseguiu fazer a retirada, a subtração, por uma razão alheia à sua vontade, não há dúvida que é um caso de tentativa. Mas se o sujeito não conseguiu fazer a subtração porque a vítima não trazia consigo nenhum objeto material, né, com patrimonial que era necessário trazer para que ele fizesse a subtração, a vítima não trazia consigo nada para fazer a subtração, a posição jurisprudencial e doutrinária nesse sentido é que é uma situação de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto material do crime. Isso daí não há a menor dúvida, tá? Então, se trazia e não conseguiu subtrair por razão alheia à sua vontade, tentativa de furto. Se não trazia nada para a subtração, crime impossível por absoluta impropriedade do objeto material, artigo 17. Beleza? Então, isso é muito tranquilo, na jurisprudência não há a menor dúvida, tá? A gente toca aqui também no assunto sobre dispositivos antifurto e sistemas de vigilância. A posição do STF é que dispositivos antifurto
caracterizam tentativa de furto e não crime impossível, porque nesses casos a impropriedade do objeto é meramente relativa e não absoluta. No caso de sistemas de vigilância por câmeras ou agentes de segurança, essas situações também não impossibilitam absolutamente, totalmente, o furto, a subtração por parte do agente, do criminoso. Podem dificultar, mas não impossibilitar. Nesse sentido, vai a súmula 567 do STJ, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Sistemas de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou pela existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, tá? Mas olha só, pessoal, apesar desse entendimento ser o entendimento dominante, já há posicionamento no sentido de que é necessário fazer uma análise do caso concreto. Por quê? Apesar do que diz essa súmula, é possível que o aparato de segurança, seja por monitoramento de câmeras, seja por monitoramento de agente de segurança presente no local, é possível que no caso concreto, esse sistema, principalmente quando tem agente de segurança, ele seja tão direto, tão sistemático, direto, que pode gerar uma situação de absoluta ineficácia do meio empregado para o agente furtar. A gente teve, inclusive, 2 julgamentos de habeas corpus no ano de 2017, em que o relator foi o ministro Toffoli, em que ele reconheceu a absoluta ineficácia do meio empregado para furtar, no caso de 2 agentes num determinado estabelecimento, em que os funcionários eles exerceram uma vigilância tão direta sobre o criminoso, porque eles acompanharam todo o trajeto da conduta do sujeito, que foi impossível eles furtarem. E aí o Toffoli reconheceu a absoluta ineficácia do meio empregado e, portanto, o crime impossível, apesar da existência da súmula 567 do STJ. Então, não quer dizer que nunca vai poder considerar crime impossível, tá? Ou seja, a única coisa que a súmula diz é que não quer dizer que porque tem sistema de vigilância, com monitoramento de câmeras, com agente de segurança, que sempre vai ser crime impossível. Então, aqui nós temos que fazer sempre uma análise do caso concreto, tá? Agora eu vou tratar desse assunto no roubo, tá? Tentativa de roubo ou crime impossível, ok? Então, vamos lá. Vou pegar a mesma situação problema, tá? Um caso em que o sujeito numa via pública, introduz a mão no bolso de uma pessoa, ou na mochila, ou na bolsa, tá? Ou no casaco, na calça, com o fim de subtrair coisa alheia móvel, um objeto material, né, para subtração com o propósito de se apoderar desse bem, tá? É óbvio que se ele introduziu a mão, havia um objeto material, um pertence material com a pessoa para ser subtraído, tá? Seja naquele bolso que ele inseriu a mão, seja num outro bolso ou dentro da mochila, e por uma razão alheia ele não conseguiu subtrair. Não conseguiu porque ele colocou a mão no bolso em que não estava o bem. Não subtraiu porque até estava naquele bolso, mas ele não conseguiu tirar. Não importa, o bem estava com a pessoa, mas por uma razão alheia ele não conseguiu fazer a subtração. Não há a menor dúvida de que o caso é um caso de tentativa de roubo. O problema ocorre quando ele tenta subtrair bens da pessoa, empregando violência, ou empregando grave ameaça, ou redução de resistência, mas ele não consegue efetuar a subtração porque a vítima não trazia com ela nenhum bem a ser subtraído. Não havia nenhum objeto material de valor, né, econômico, de valor patrimonial a ser subtraído, tá? Ou até aquela discussão de valor afetivo importante, porque tem autores que entendem que bens de valor afetivo importante também podem configurar a figura do roubo, do furto. Não havia nada, nenhum bem a ser subtraído. E aí, ainda assim vai ser tentativa de roubo
ou vai ser crime impossível, tá? E aí nós temos duas correntes nesse assunto, dois posicionamentos. Eu vou falar do primeiro posicionamento, porque é o posicionamento que prevalece na jurisprudência, tá? Esse posicionamento que prevalece na jurisprudência, ele leva em consideração que o roubo é um crime pluriofensivo. Ou seja, ele, apesar de tutelar primordialmente o patrimônio, tendo em vista até que o roubo está no título dos crimes patrimoniais, ele tutela também outros bens jurídicos, a vida, a integridade física, a liberdade. Por quê? Porque o roubo, nos seus atos executórios, ele viola outros bens jurídicos. Ele viola a integridade física, ele viola a liberdade pessoal, porque o agente se vale de violência física, de grave ameaça. Então, exatamente por isso, é difícil aplicar o crime impossível. Porque o sujeito foi lá, empregou grave ameaça, empregou a violência, antes de tudo, para fazer a subtração. E ele não conseguiu fazer a subtração, porque a vítima não trazia consigo nenhum bem, nada a ser subtraído. Eles entendem, primeira corrente, que tem que aplicar tentativa de roubo. Porque o sujeito, ao realizar os atos executórios para fazer o constrangimento para a subtração, já realizou grave ameaça, já realizou violência física, que são elementos do tipo penal do roubo. Então, para eles, tem que aplicar a tentativa do roubo, por mais que não tenha havido nenhuma subtração do objeto material, que é a coisa alheia móvel do bem patrimonial. Então, essa primeira corrente entende pela tentativa do roubo e não pelo crime impossível, tá? É a posição majoritária na jurisprudência. Não vai descaracterizar o roubo, por mais que ele não tenha nenhum objeto material com ele a ser subtraído, tá? A segunda corrente entende que, como o roubo é um crime patrimonial, está no capítulo dos crimes patrimoniais, a não existência de um bem com valor econômico cria uma situação de absoluta impropriedade do objeto material. Nesse caso, tem que excluir a tipicidade do fato, porque o roubo é um crime patrimonial. Então, para eles, a falta da existência de um bem material com valor econômico a ser subtraído no momento do fato exclui a tipicidade do fato. Então, crime impossível de roubo. Então, o máximo que vai poder acontecer é o sujeito responder pelos atos já praticados, que não é tentativa de roubo. Então, o que ele já praticou que não é a tentativa de roubo? Porque está excluída a tipicidade do fato, já que não havia o objeto material do roubo presente no ato. Se ele empregou ameaça para roubar, ele pode responder por uma ameaça. Se ele empregou violência física para o roubo, ele pode responder por uma lesão corporal, mas não por tentativa de roubo, porque seria crime impossível de roubo. Autores que se manifestam assim, Damásio, tá? Mas não é uma posição majoritária na jurisprudência. Se vocês forem pesquisar, quase todas as decisões, tanto do STJ como tribunais de Estado, de Justiça do Estado, é no sentido da primeira corrente. É essa a nossa dica de hoje. Espero que tenha agregado o conhecimento de vocês. Até a nossa próxima aula. Sigam o nosso canal no YouTube e também no Instagram. Grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.